a gente estuda muito gramática, por exemplo, mas a gente não estuda argumentação, retórica e lógica, que é essencial para que você entenda o que o outro está falando, para você se colocar. Então, se a gente for olhar, a inteligência a gente herda com DNA em algum grau, é bem próximo do que os seus pais têm, eles passam para você. Mas o pensamento crítico precisa ser educado. Esse é o grande problema. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui a Marta Gabriel. Ela é formada em Engenharia Civil pela Unicamp, com especialização em Marketing na SPM, Design, Belas Artes, mestre e doutora em Artes na ECA da USP e tem uma formação ainda executiva no MIT Sloan, nos Estados Unidos. Ela é autora de best-sellers como Você, Eu e os Robôs, finalista do Prêmio Jabuti e Marketing na Era Digital. Escreve para Bússola Exame, MIT Technology Review Brasil, MIT Sloan Management Review Brasil. Atua como consultora e sócia de startups com ampla gama de clientes, incluindo corporações multinacionais, bancos, governos, universidades. Ela é professora na pós-graduação da PUC de São Paulo e Faculty International da Cross Knowledge. Palestrante keynote em diversos eventos, com mais de 80 palestras no exterior, 6 TEDx, e, além de tudo isso, é artista digital desde 2001, com exposições de obras e instalações em mais de 10 países, obras e experimentos no Second Life, premiada na Bienal de Florença. É embaixadora no Brasil da Gig Girls Latam. Marta, olha aí, é muito bom ter você aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Mas eu queria entender um pouquinho mais essa diversidade de ações, né? Você fez engenharia na graduação, pós-graduação em artes, especialização em design, marketing e liderança. Essa diversidade reflete o teu interesse em diversas áreas do conhecimento ou a necessidade de ampliar o conhecimento para encontrar o teu caminho? Conta um pouquinho dessa trajetória, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando com você, né? Eu sou apaixonada pela Unicamp, então começa a minha história, começa lá, e é muito legal a gente ter isso em comum, né? Esse vínculo sensacional com essa instituição que eu amo. Mas, falando da minha formação, é um pouquinho das duas coisas. Eu sou muito curiosa, eu sempre fui. Eu estudei piano, por exemplo, que é uma das coisas que também, né, não consta aí. Eu jogava tênis, fazia esportes, eu sempre fui muito hiperativa, mas eu fui escolhendo a sequência de formações e capacitações de acordo com as minhas necessidades. Eu sentia falta de algo, eu estudava aquilo, né? Eu brinco que até para ter filho eu fui fazer curso de puericultura e preparação para o parto. Quando eu vejo que tem uma coisa que eu não sei, eu falo, não, eu preciso saber, vou ver quem sabe e vou fazer curso daquilo. E assim, eu acho que eu vou buscando, e até hoje eu sou futurista também pelo Institute for the Future, eu fiz a certificação lá no Vale do Silício, há alguns meses antes do início da pandemia. Então, quando eu percebo que tem algo que falta, eu preciso, eu vou estudar aquilo. E você vai se encontrando em várias áreas do conhecimento, né? E eu acho que tem isso, e que você fala muito nas suas palestras. Eu, para me preparar aqui para a nossa conversa, assisti algumas coisas que você falou, por exemplo, assisti recentemente um TED Talk, onde você fala que uma das principais habilidades da humanidade é o chamado pensamento crítico. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, por que, que ele é tão importante. Eu falo isso nas minhas aulas também, Eu imagino. mas eu queria ver a tua opinião aqui. Como que a gente pode atuar como sociedade para desenvolvê-lo? Porque a gente está vendo que está faltando bastante pensamento crítico por aí, né? É isso mesmo, esse que é um grande problema, né? A gente nunca precisou tanto de pensamento crítico, sempre foi importante, mas agora é um cenário bem mais desafiador, porque ele é complexo, cada vez mais complexo, e o pensamento crítico é o seu grande instrumento para navegar em ambientes mais complexos, mas ele está caindo, né? Então, como você bem disse, em vez de aumentar, a gente tem uma diminuição de pensamento crítico. E por causa disso que a gente vê tanta polarização, a gente vê tanto grito e menos diálogo, a gente vê negacionismo,
é falta de ciência, é falta de entender o que está acontecendo. E aí, um dos grandes culpados, na minha opinião, de a gente não ter pensamento crítico é a educação. Se a gente pensar na nossa educação, e não é só no Brasil isso, tá? Como eu sou uma super assim, entusiasta do pensamento crítico, defensora do pensamento crítico, eu vejo nos outros países também. A gente estuda muito gramática, por exemplo, mas a gente não estuda argumentação, retórica e lógica, que é essencial para que você entenda o que o outro está falando, para você se colocar. Então, se a gente for olhar, a inteligência a gente herda com DNA em algum grau, é bem próximo do que os seus pais têm, eles passam para você. Mas o pensamento crítico precisa ser educado. Esse é o grande problema. Se você não tiver educação, você não desenvolve pensamento crítico. Então, só se a gente for fazer um resuminho, só para o pessoal ver como assim, o maior presente que você pode dar para si mesmo ou para o seu filho estudar um pouquinho mais e desenvolver essas habilidades, você precisa ser cético, mas um ceticismo amável, desconfiar de tudo, questionar tudo, mas com carinho, né? Não brigando, ofendendo, que isso não é uma característica adequada para nenhum ser humano. Então, mas desconfiar de tudo e questionar tudo é essencial, especialmente no ambiente que a gente está agora, que tem muita informação falsa, muito mais do que no passado até. A questão de repertório. Sem repertório, você não consegue analisar uma coisa contra a outra, né? Ou fazer sentido de algo. O repertório ajuda bastante nisso. Saber que a gente tem vieses cognitivos, então todo ser humano é enviesado, não tem jeito. Se você é humano, está enviesado. E aí, a única maneira de corrigir viés cognitivo é você saber que você tem isso, desconfiar de si mesmo e ter amigos diversos. Isso é uma característica sempre que eu tenho a minha vida inteira, procurar gente diferente, porque ela te desenviesa e você desenviesa elas. Já falei da lógica, argumentação e retórica. E, por último, valores. Se você não tiver valores para pautar e balizar como você pensa e para você chegar numa conclusão, por exemplo, quem tem valores éticos vai criticamente pensar e chegar a uma solução diferente de quem não tem valor ético, mesmo que o pensamento esteja direcionado criticamente, você vai chegar a resultados distintos, né? Então, perceba, é muita coisa que você tem que desenvolver ao longo da vida, não é uma coisa que agora vou fazer um cursinho de pensamento crítico e vou sair, você tem que praticar. E assim, é essencial e necessário que a gente o tempo todo esteja se checando. Eu o tempo todo estou tentando melhorar o meu pensamento crítico e também educar as próximas gerações, né? Desde do primário, filosofia e pensamento crítico devia estar no currículo para desenvolvimento. Marta, e você tem trabalhado com essa questão da transformação digital. No teu livro Educar, a Revolução Digital na Educação, veja, é de 2013, né? Você fala nessa mudança trazida pela transformação digital na educação. Na pandemia, as escolas e as universidades foram obrigadas a fazer essa transição de maneira rápida, violenta até, né? E muitos não estavam preparados. Como você está vendo a educação remota na pandemia? Essa revolução está acontecendo ou o que a gente está vendo hoje em dia? Eu acho que a gente, infelizmente, porque tem uma frase do Jack Welch, que foi um dos gurus de negócios do século passado, que ele fala assim: mude antes que seja preciso, né? E ele falava isso no século XX, que era mais lento, agora a gente está no século XXI, que é hiperacelerado. E o que a gente viu? Que a educação está mudando só quando é preciso. E aí você tá sempre devendo. Então, quem estava um pouquinho mais antenado, eu dou consultoria para algumas instituições de educação, e tem algumas que eu acompanho já há muitos anos, né? E já estavam, mesmo que não estivessem praticando o ensino à distância, porque o MEC não deixava, ou porque não era adequado para ensino médio, por exemplo, mas eles estavam fazendo transformação digital de professores e de aluno, e com vários programas em paralelo para poder ir mudando a mentalidade das pessoas. Esses conseguiram um resultado muito melhor, fantástico, inclusive, que está conseguindo conciliar o que já fazia, foi uma extensão, mas a grande maioria a gente está vendo uma deficiência muito grande, porque você só conectar tudo não resolve, né? E tem uma outra questão. Quando a gente falava do futuro da educação e continuo falando, a gente tem que se preparar não para o futuro digital, mas para o futuro híbrido. O ser humano continua sendo de carne e osso, a gente tem dimensões analógicas. E a grande experiência bacana da educação é você fazer a junção desses dois mundos. E agora, durante a pandemia, a gente está obrigado a
tirar um desses mundos, né? Então, eu acredito que ela vai ter um residual interessante do aprendizado do digital, e quando a gente puder voltar para os dois mundos, a gente vai ter ganho essa dimensão para fazer o que realmente deveria acontecer, que é essa hibridização. É usar o melhor que o digital pode dar e o melhor do que o mundo físico, porque o mundo físico precisa, gente, estou morrendo de saudades de um abraço, pelo amor de Deus, ou de você brincar com massinha, se você é criança, não é só abraçar amigo, mas abraçar árvore também, né, que é uma coisa que sempre eu falava assim, não, tudo bem, a gente tem essas dinâmicas de abraçar, tô louca para abraçar uma árvore, ou seja, o futuro é esse, né, é você juntar esses dois. Então, a gente está manco agora, na minha opinião, porque o digital sem o mundo físico ele é manco, e o mundo físico sem o digital é limitado, né? Porque ele não consegue se expandir. Então, eu imagino que depois, quando a gente puder voltar para o mundo sem restrições, nós vamos aproveitar realmente aquilo que a gente está há anos falando, que seria o futuro da educação. Não é o que a gente tem agora. Agora eu acho que a gente está ainda limitado, a gente está obrigado a estar no cenário restrito. E você tem atuado muito em inteligência artificial. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o estado da arte nessa área. A gente tem as duas coisas. A gente pode se animar, mas também pode se assustar um pouco com o que está vendo e acontecendo. Qual que é o nosso cenário para o futuro? Eu adoro falar disso, porque assim, quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente para quem é leigo, né? Então, você trabalha com física, então com certeza você conhece o cenário perfeito. Mas muita gente, quando ouve falar disso, já imagina Exterminador do Futuro, ou então imagina o Homem Bicentenário, né? Que é aquela coisa de ou é utopia ou é a distopia total. E na realidade, o que a história ensina? Aliás, Humberto Eco ensina, ele tem um livro fantástico que chama Integrados e alienado, se eu não me engano. Ele fala sobre, em qualquer momento da história, tem os super entusiastas que acham que vai dar tudo super certo e os que acham que vai ser um horror. E na realidade, o que ele fala, não dessa revolução, mas de todas as que ele estudou, é que é o caminho do meio que acaba acontecendo. Então a gente tem ameaças bem grandes e a gente, especialmente na parte de ética, moral, etc., e tem benefícios também muito grandes, fantásticos. O que deve acontecer é o caminho do meio. E até eu brinco com as pessoas quando a gente está falando de inteligência artificial, por que os dois cenários extremos não podem acontecer? Por que a gente não pode ter um cenário onde as máquinas vão servir a gente para sempre? Porque a gente sabe que no caminho de evolução da inteligência artificial vai chegar um ponto que ela vai chegar no nível humano e vai ter consciência. E você não pode escravizar um ser que tem consciência. Então, esse cenário de que as máquinas vão ficar servindo a gente eternamente, não, elas vão ter direito das máquinas, inclusive, né? Aliás, a grande probabilidade é que a gente se misture com elas, tá? Então, muitos estudiosos da área, e eu acredito muito nisso também, que a gente vai cada vez mais se misturar de forma que daqui a 40, 50 anos, quando a gente deve ter essa inteligência artificial no nível geral, a gente e a máquina está interagindo junto. E o outro cenário, que é das máquinas destruírem a gente, também é um cenário que não faz menor sentido, porque, olha só, as máquinas estão evoluindo, né? E se elas evoluírem mais do que a gente, que é o cenário da superinteligência, para que elas vão querer destruir a gente? Você não tem nenhuma necessidade de destruir formigas, né? Ou de destruir o seu cachorro. O que nós vamos ser é tipo um pet para essas máquinas, se fosse esse cenário distópico, e não de elas destruírem a gente. Então, o mais provável mesmo é o caminho do meio. A gente vai ter coisas ruins que a gente está tentando resolver, especialmente moral e ética, tirar vieses, construir um mundo melhor para todos. E vai ter coisas fantásticas que, se a gente fizer tudo certo, a gente deve chegar no cenário que é a Sociedade 5.0, não sei quantos que já ouviram falar disso, mas dá uma pesquisadinha na internet, que é um cenário que as tecnologias da quarta revolução industrial, elas demoraram quase 10 anos para a gente começar a ter, né, em tudo quanto é lugar, inteligência artificial, pelo menos no nível mais inicial, inteligência artificial, IoT, blockchain, nanotecnologia, impressão 3D, agora já tem computação quântica, etc. Isso pavimenta um caminho para uma sociedade super smart centrada no ser humano. E aí a gente tem saúde smart, educação smart, cidades smart, etc. Vida smart, né? Então, se a gente fizer tudo certo, esse deve ser o caminho que a gente deve trilhar e chegar lá. Não, e tem uma quantidade de ações, possibilidades esse futuro, né? Eu estou justamente nesse momento lendo um livro que, aliás, eu recomendo a todos,
chama Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, prêmio Nobel de Literatura, onde tem uma relação entre uma inteligência artificial, um robô, com uma criança que está doente. Olha, é um livro fascinante, as possibilidades que esse futuro traz. Justamente você fala sobre isso também no seu último livro, Você, Eu e os Robôs. Como se transformar no profissional digital do futuro. Ele já está na segunda edição, revista ampliada, eu queria que você comentasse o que você discute nesse livro, qual que é o tema que você trata nesta discussão. Então, Marcelo, obrigada por perguntar, porque assim, antes desse livro, você viu, eu escrevi livros de educação, que é sucesso, de marketing, vários, inclusive, na área de negócios focados, né? E aí, a editora queria que eu escrevesse a segunda edição do Educar, né, do Revolução, que aliás eu vou fazer esse ano, deve sair no segundo semestre. Aí, o que acontece? Eu estava em tudo quanto é livro, tendo que fazer uma introdução de digital, explicar o cenário digital, e para as pessoas entenderem. Aí eu pedi para a editora, estava no meio já, falei, posso escrever um livro que é para explicar para qualquer ser humano, não importa se ele é da área de negócios ou não, o que está acontecendo no mundo, porque eu brinco que é assim, ó, quando você tem um jogo novo, qual é a primeira coisa que você tem que saber? As regras do jogo. Depois você desenvolve as competências. E esse livro, eu coloquei meu coração para ensinar as regras do jogo. Então, por que é você, eu e os robôs? A primeira parte do livro eu trato dos humanos, como que a tecnologia, aliás, você viu meu TED, você vê que eu falo muito disso, né? Como que a tecnologia foi transformando a gente, como que tecnologia, inclusive o ser humano é uma tecnoespécie, a gente depende da tecnologia para evoluir, nós temos tecnologia embutida, inclusive, que é a fala, e a gente vai se desenvolvendo em função disso. Depois, na segunda parte, eu trato o estado da arte da tecnologia, então quais são as principais tecnologias, as principais ondas de tendência, falo da inteligência artificial no capítulo inteiro, para você entender os vários tipos de inteligência artificial, para onde a gente está indo. E a terceira parte, junto os dois. Então, um pouquinho sobre como é que esse caminho deve se desenvolver daqui para frente. Isso que eu falei de gente se misturar com as máquinas, a questão do significado para o ser humano. Eu falo um pouco da felicidade lá também, né? Porque a tecnologia ela resolve muitos problemas, mas ela não resolve o problema do bem-estar humano em termos de espiritualidade. É a mesma coisa que o dinheiro, né? O dinheiro consegue comprar coisas, mas ele não compra autorrealização, amigos, tem coisas que você precisa manter a humanidade para chegar lá. Então o livro discute exatamente isso, né? Ele é um best-seller, eu lancei em 2017, foi finalista do Jabuti, e agora na segunda edição, você sabe disso, né? As segundas edições a gente passa por toda aquela, né, repensa algumas coisas, reorganiza, coisas que não ficaram tão claras. Como eu sou da área técnica, tinha uma parte que estava um pouquinho técnica demais de inteligência artificial, então eu ouvi os feedbacks das pessoas, eu dei uma suavizada ali, mas basicamente ele ajuda a gente a entender as novas regras do jogo. E é legal que às vezes eu recebo feedback de pessoas que compraram para elas e o filho que é adolescente leu e gostou. Isso para mim não tem elogio maior no mundo, né? Ou seja, uma pessoa que você nem esperava e leu e a pessoa está utilizando aquilo na vida dela. Então, basicamente é isso. Muito bom, e justamente tem essa questão toda que você também nas suas palestras aborda, nas suas consultorias, que é algo que todos nós queríamos saber e entender um pouco mais. Como será o trabalho do futuro, né? Eu tenho discutido muito isso também, e eu queria ouvir a tua opinião sobre que habilidades as universidades deveriam buscar desenvolver em seus estudantes para esse trabalho do futuro, que a gente não sabe qual é, né? Na realidade, é esse que é o maior problema. Conta um pouquinho sobre isso, a tua opinião sobre esse assunto, por favor. Então, ótimo. A gente sabe que isso a gente sabe olhando pela história, tá? Que conforme a tecnologia vai fazendo coisas, automatizando coisas, ela faz isso desde lá de trás. O exemplo que eu dou no TED, inclusive, é a pá. A partir da hora que a pá faz alguma coisa, você não precisa mais você fazer aquilo, cavar com a mão. E a gente vai se transformando nesse processo. O que a gente sabe? O cérebro é a última fronteira e a tecnologia ela está fazendo hoje substituição de habilidades que a gente tinha cerebrais, de coisas repetitivas cerebrais. Então, se tudo, e outra coisa que a gente aprendeu também com a história,
tudo que pode ser automatizado e vai ser. Pode todo mundo ficar reclamando que perde emprego, que o mundo vai ficar não importa, porque a automatização ela acaba no médio e longo prazo economizando recursos e acaba acelerando processos, etc. Ou seja, ela acaba trazendo benefícios. Você tem que se adaptar nisso. Então, se a gente já sabe disso, que tudo que vai ser automatizado será, o que a gente tem que fazer? O que não pode ser automatizado? E o que não pode ser automatizado, pelo menos nas próximas décadas? As habilidades que são intrinsecamente humanas, que é o que a gente fala que são as soft skills. E aí, se a gente for pensar, eu separo em três grandes categorias isso. A primeira seria o pensamento crítico, porque ele é a regra do jogo, aquilo que eu falei, né? Se não tiver pensamento crítico, você não tem norte, não adianta todas as outras habilidades, você vai usar errado. Depois, na segunda categoria, está toda a parte de adaptabilidade. O ser humano só evoluiu ao longo da história porque a gente soube se adaptar. E na adaptabilidade vem uma hard skill que é simbiose tecnológica. Você tem que saber usar a tecnologia, não tem jeito. Então, isso de você ter fluência e ensinar as crianças e a gente mesmo não ter medo de testar, experimentar, tá buscando qual é a próxima tecnologia que ajuda a vida da gente, é importante, mas todas as outras nesse bolsão de adaptabilidade são humanas, que é criatividade, é resiliência, é você realmente comunicar, storytelling, filosofia. A filosofia, ela está passando de uma área que demorava décadas para você chegar a alguma conclusão, está passando para engenharia. O cara da engenharia tem que colocar no carro se o carro vai fazer X, Y, Z. Então, tem que ser ensinado desde pequenininho, né? Mesmo porque as relações estão mais complexas. Então, nesse segundo bolsão, é toda essa parte de resiliência para aguentar o tranco, não, muda toda hora, ou você é resiliente ou você não vai conseguir fazer, né, a sequência. Então, primeiro, pensamento crítico, esse bolsão que são várias habilidades de adaptabilidade. E o terceiro é a humanidade, porque a gente, infelizmente, enquanto as máquinas estão se humanizando, nós estamos nos robotizando. A gente tem visto as pessoas, até por causa de parar de pensar, você entra num grau que você não sente mais, né? Tem estudos que mostram que a gente está vivendo a morte da empatia. Quanto mais você tem tecnologia mediando, menos você sente o outro. Tem estudos com crianças, inclusive. Se você deixar uma criança uma semana sem tecnologia nenhuma, não estou falando do computador só, estou falando, inclusive, a televisão, ela consegue ler melhor sinais faciais do outro, que é necessário para você ter relacionamento. Então, cuidar da humanidade, que é emoção, empatia e ética, é super importante, não é na realidade uma habilidade, devia estar configurado com a gente a parte de, pelo menos, né, de, não a ética, mas que é uma habilidade, a gente aprende mais a parte de sentir, de emoção, e a gente está perdendo isso. Então, se a gente conseguir, nesses três pilares, colocar isso desde a pré-escola, desde a educação em casa, no nosso dia a dia, são essas coisas que eu acho que vão fazer a diferença para a própria criança e para nós mesmos escolhermos qual é a tecnologia que eu vou precisar aprender em cada momento e, na realidade, usar a máquina para ampliar, gente. Eu não vou precisar aprender um monte de coisa a mais que a máquina faz, por isso que a gente vai se misturar com ela, mas eu tenho que saber usar a máquina, que nem eu sei usar o Waze para me dar uma rota melhor, e ele por detrás tem um cérebro com muito mais facilidade de fazer cálculo em grande volume do que o meu, né? Mas ele não consegue ter o senso que eu tenho de querer passar, por exemplo, pelo Parque do Ibirapuera, ao invés de eu querer passar pela Avenida XYZ. E é justamente isso que é fundamental. Às vezes a gente precisa mais a base, né? A base de conhecimento do que o conteúdo em si. O conteúdo a gente acaba aprendendo quando precisa de uma maneira ou outra. É isso que eu tenho é, comentado bastante, né? Na nossa educação superior, a gente tem muito conteudista e pouco generalista, que eu acho que é o que mais a gente precisa nesse momento. Eu acho que a tua trajetória de vida é um pouco essa é até um exemplo vivo, né, disso, que foi explorando diversos caminhos e hoje você está aqui, né, e você sequer imaginava isso quando entrou lá com 17, 18 anos para fazer engenharia, né, na Unicamp. É isso mesmo. É, Marta, eu então aproveitando esse gancho, né, a gente tem um quadro aqui que chama Arqueologia Acadêmica, onde a gente relembra tempos da universidade. Você me mandou aí duas fotos do, né, da época que não existia celular com fotografia, nada disso, né? Então, conta um pouquinho dessas fotos, que elas ilustram. Tem fotos aí com as meninas na engenharia e outra aí visitando
uma barragem? Como é que é? Conta um pouquinho essas fotos aí. O que, que elas representam para você? Bom, a graduação para mim foi um momento muito especial. Eu acho que eu encontrei minha turma na graduação, até uma coisa legal para falar, né? Porque antes de eu entrar na faculdade, eu não tinha um pessoal que pensava muito como eu, sabe? Com formas de você se sentir em casa. E aí na faculdade achei meu grupo, minha felicidade. E essas duas fotos, infelizmente, eu não tenho tantas, porque a gente não tinha uma máquina fotográfica à Uhum. mão, que nem, né, todo mundo tem, senão eu teria muitas interessantes do ciclo básico, da época que eu via os outros se formando. Eu lembro que logo que eu entrei, eu já vi o pessoal da engenharia mecânica se formando, passando todo mundo pelado. Eu falo, nossa, eu tinha 17 anos. Eu falo, o que, que é isso? Então você vê aquelas coisas de mundo de faculdade, muitos momentos assim, que você está crescendo, vendo. Eu lembro das primeiras disciplinas de civil mesmo, saber que o concreto gera calor, coisas desse tipo fantásticas, né? Mas nessa específica eu estava mais quase no final do curso, era o último ano, com as meninas, então a gente era muito poucas meninas, mas as pessoas não sabem disso, né? Tinha muito homem, mas os rapazes tratam muito bem as meninas da engenharia. A gente sempre é tratada como uma irmã, sabe? Tipo assim, protege, tá junto, eles tomam até mais cuidado. O pessoal pensa que é aquela bagunça, não, eles tomam cuidado com a gente. Então eu tenho assim memórias fantásticas e faço parte de grupos de amigos até hoje, queridos do coração. E o fato de a gente visitar a barragem, a gente visitou várias, juntas, meninas e meninos, aí tiraram uma foto com as meninas, que é o que tem aí, e estou eu com capacete. E eu lembro até de uma situação bem interessante, que a gente foi visitar um prédio e tinha que subir, ele não tinha paredes ainda, não sei quem já fez isso, dá medo, tá? E eu falei, não, eu vou até o fim. Teve um monte de gente falando, eu falei, não, eu vou até lá o topo para poder olhar do alto, e foi muito legal. Então, acho que essas duas imagens mostram a minha alegria de estar. Eu fui visitar Itaipu na época também, para conhecer, logo no segundo, terceiro ano. Então, são momentos deliciosos, amigos que eu tenho até hoje, uma delícia, muito bom. E na época ainda era lá em Limeira, né? A engenharia civil era lá em Limeira, né? É, Depois que mudou para Campinas, né? tanto que eu sei que você vai me perguntar as piores lembranças. Acho que a pior lembrança é quando eu soube que a gente tinha que ir para Limeira, porque qual é o grande problema? Nada contra Limeira, até o ambiente lá era super legal, tudo, mas uma universidade, para mim, é aquilo que você está junto com as outras, né? Então, o fato de em Campinas a gente estar com. Eu tinha amigos na química, não na engenharia, mas na química mesmo, né? Então, química, engenharia Uhum. química, ciências sociais, em outras várias áreas, e você perde isso. E na época eu lembro que logo que eu entrei bem novinha, eu ficava encantada de poder falar com pessoas que tinham backgrounds tão diferentes. Tanto que eu fiz curso, tudo que você imaginar, de Esperanto, de fotografia em preto e branco, fazia. E aí, quando você fica só você lá em Limeira, isolado, só os da civil, eu acho que a gente perdia um pouco da riqueza. Eu fiquei muito feliz depois que eu estava formada, que eu soube que voltou e todo mundo ficou junto de novo, as engenharias, porque eu acho que universidade, ela traz essa dimensão universal, que contribui para que você entenda, colabore com as outras áreas. Isso é muito importante. Bom, quando a gente voltar ao presencial, vamos convidar você para vir e visitar, porque cresceu muito, né? Virou a Faculdade de Tecnologia em Limeira e também criou-se lá a Faculdade de Ciências Aplicadas, com diferentes cursos. Então, o ambiente universitário em Limeira mudou muito da época que você entrou na faculdade até agora. Vamos aproveitar e fazer já esse convite para você vir para lá. Aproveitando que você mencionou os o nosso ping-pong, né? Você mencionou né, pior lembrança. E qual foi a tua melhor lembrança da graduação? Então, eu vou falar melhor. Lembranças são muitas, né? Você já viu, mas muito boas. Mas tem uma especial para mim que foi tirar 10 de R2. Quem já fez engenharia sabe o que, que é tirar 10 de R2. E eu lembro que foi assim um evento na universidade que eu tinha tirado 10 de R2. Então, isso até hoje, quando eu lembro, meu coraçãozinho dá aquele salto, assim, né? Que é um curso bem difícil. Então, a gente se sacrifica Mas muito, explica o realmente. que, que é para quem não é da área, né? Resistência dos materiais, gente. Resistência dos materiais era disciplina na época. Eu não sei se ainda tem jubilar, né? Acho que agora não tem mais. Tem, 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 tem. tem, tem. Então, Uhum. era a disciplina que mais jubilava na Unicamp inteira. Era a R2 da engenharia civil.
E aí era difícil de verdade, porque você tem que entender tudo que você se prepara de cálculo, de conhecimento, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, etc., se aplica em R1 e R2, resistência 1, resistência 2. E a 2 para nós era bem ferrada. Então, para mim, era assim, tipo, uau, eu consegui fazer alguma coisa que todos os meus esforços foram coroados ali, né? Então, é uma lembrança que até hoje eu tenho com muito carinho. E veja, e olha que interessante, voltando ao que a gente conversou antes, mesmo você não atuando na área, né? Veja a lembrança, isso que é mais incrível. Mas sabe o que eu falo? Sabe uma coisa que eu falo? Se eu puder falar um minutinho, Aham, né? Eu sei que a sim, gente claro. tem um tempo aqui, mas eu falo que independente de todas as áreas que eu atuo, né? Eu não atuo mais hoje com barragem especificamente, engenharia civil, mas a engenharia ela te prepara para várias coisas. Uma delas é método, né? Você aprende método, resiliência, porque é muito difícil. O próprio curso, se você terminar, é porque você é uma pessoa resiliente, e fazer é prática. O engenheiro é um cara que ele quer fazer as coisas, né? E isso te prepara muito para o mundo atual. Então foi uma benção eu ter feito engenharia na minha vida, realmente me preparou para muito do que eu tenho essa característica bem forte hoje. Marta, recomenda pra gente algum livro, podcast, série, filme, qualquer coisa aí que vier na tua cabeça. Eu posso recomendar mais do que um? Porque assim, Pode, claro. tem uma série que, para quem quiser, para mim é o Blade Runner do século XXI, que é Altered Carbon, carbono alterado. Se você quiser entender todas as questões filosóficas, inclusive humanas, da inteligência artificial, tem que assistir esse seriado, especialmente primeira temporada, tá? A segunda fica um pouco mais do mesmo, mas a primeira é fantástica. E aí tem duas séries documentais que eu amo. Uma chama A Era dos Dados. Ela tem 6 episódios que são fantásticos. Se você quiser entender muita coisa que acontece no mundo com números e a conexão que a gente tem. A outra série documental é Explained, em inglês, se eu não me engano, em português é Explicando. Uhum. Inclusive, tem uma lá sobre a pandemia, tem uma lá sobre CRISPR, que é a tecnologia para edição genética, fantástica. E aí tem um documentário, que não é série, que chama Privacidade Hackeada, que todo ser humano tem que ver. É baseado no caso da Cambridge Analytica. Se você quiser entender por que dados é o novo petróleo, tem que assistir Privacidade Hackeada. Você vai ver quanto que realmente quem tem dados tem de poder. Então, eu daria essas recomendações básicas. E eu tenho um hot site, eu sou professora, né? Que é sobre 50 filmes que você tem que ver, filmes, séries, documentários, para entender o mundo digital. Na realidade, tem mais de 70, tá? Então é marta.th.com.br/filmes. Aí você pode ficar o Ah, resto da muito vida bom. vendo. Então já estão todos recomendando. Então você não recomendou um, recomendou 70, tá 70. bom. A louca, né? Marta, e agora voltando aqui para o teu, pro, pro, pro nosso cotidiano aqui da educação, se você tivesse que voltar a estudar, fazer aí mais um doutorado, aonde que você gostaria de ir? Qual que é o campus dos teus sonhos? Então, se for para pensar em campus, eu ia muito para um evento nos Estados Unidos que chamava High Ed Web Development, no início do ano 2000, né? E ele acontecia na Universidade de Indiana, no campus de Bloomington. Cara, aquele campus fantástico, eu olhava aquilo. Tem até hotel, e o hotel que a gente tinha, que era o hotel que eu ficava para ir para o evento, né? Que era para os pais visitarem os filhos em determinados momentos, era um hotel tipo incrível que você tinha e os pais de alunos tinham prioridade, inclusive tinham, não tem, né? Que eu não estou indo mais para lá agora. Então, em termos de campus, de arquitetura de campus, toda aquela coisa que tem nos Estados Unidos, dos alumni, né? Tanto que o congresso Uhum. acontecia, o jantar de gala naqueles lugares, aqueles saguões enormes, tipo Harry Potter. Então eu gosto demais de lá como campus, né? Agora, de estudar, eu acho que eu realizei MIT, eu tinha visitado o MIT Media Lab antes de eu fazer curso lá, e eu adoro o Media Lab, ele tem tudo quanto é recurso para você ser multidisciplinar, então acho que eu já realizei, mas tem outros lugares que eu gostaria Harvard tem cursos bacanas que
tá lá naquele mesmo ambiente, Stanford também. Na Europa tem a Chaos Pilot, que é uma escola de criatividade, que também é fantástica, que tem uma outra dinâmica. Então, como eu adoro estudar, se eu pudesse, eu estava aí pelo menos uns 2 meses por ano, eu tirava só para fazer essas. Em Singapura também, já estive lá em evento, tem umas universidades fantásticas lá que eles trouxeram um monte de cérebros, então tem bastante lugar. Bom, já que você gosta de estudar, uma aula inesquecível que você assistiu. Do professor Paulon, ele é amigo meu até hoje, Vladimir Antônio Paulon. Eu lembro que eu tinha 17 anos quando assisti a aula dele, no segundo semestre de faculdade, materiais de construção, e ele inspirou muito a minha carreira, porque ele já era, ele tinha feito Berkeley, ele dava consultoria no mundo inteiro, viajava, eu falava, uau, né? Então você fica com. Ele teve bastante influência e hoje eu tenho o privilégio de ter ele como meu amigo, muito amigo. E uma personalidade que você admira. Margaret Thatcher, eu adoro essa mulher. Acho que não precisa estar viva, né? Infelizmente ela não está viva, mas a visão dela, a retidão, a colocação do senso dela de responsabilidade para o povo dela antes de qualquer outra coisa, antes de política, uma estadista de verdade, né? Então eu sou fã desde que eu conheci a história dela e quando eu era jovem ela estava nativa, né? E ela era conhecida como a Dama de Ferro e ela era respeitada pela integridade que ela tinha. Então, ela é um dos exemplos assim que, uau, eu gosto demais dela. E para finalizar, uma grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo. Você sabe que eu tive que perguntar isso para minha família, para meus filhos. Eu falei assim, ai, eu vou ter que falar uma habilidade, eu acho que eu já pus tudo no currículo, né? Aí eles falaram, imagina, mãe, tem mais várias coisas, mas tem uma que foi recorrente, que eles citaram, que eu acho que eu vou falar aqui, que eu sorrio bastante. E aí é verdade, e até estava lembrando que quando eu era estagiária de engenharia, na primeira empresa que eu fiz estágio, que era da Camargo Correia, eu era apelidada de garota sorriso do departamento de estruturas, porque eu estou sempre rindo. Então, eu acho que isso não está no meu currículo, isso é bem forte na minha personalidade. Então, e eu acho que isso é uma competência bem boa, que me ajuda em tudo, porque conecta com as pessoas. Né? Muito legal. Bom, Marta, parabéns aí pelo teu trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Foi uma alegria, um prazer conversar com você. Todo meu, Marcelo. E hashtag tamo junto e acabando a pandemia, quero ir muito aí. Não só visitar, mas abraçar também, né? Pra gente comemorar o fim dessa fase e a fase híbrida que, se Deus quiser, a gente vai ter em breve. Muito obrigada, viu?